Ok. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar com a licença dos nossos guias e protetores e com o amparo e com a licença do nosso pai, Josuel, né? A quem eu sempre agradeço pela oportunidade, né? De estudar com vocês. Estava falando até para o Márcio que antes de vocês chegarem, que eu sinto uma alegria muito grande, para mim é muito bom estudar junto. E o tema que eu estou indo mais ou menos na sequência ali daquele livro, né? Parando, o tema de hoje é sobre os orixás ancestrais, né? Eu tive que dar uma parada até aí, completar aquela parte do livro, porque é uma parte bem densa. Até tem alguns pontos aqui que eu vou passar para vocês, que a gente pode abordar em um outro momento, que é uma parte bem pesada mesmo, assim, uma parte diferente. Mas a gente pode depois evoluindo. Tem assunto, gente, para essa encarnação, acho que a gente dá conta, viu? É muita coisa. Então, a gente não precisa nem ter pressa, nem desespero. É tudo muito bom e natural. Então, é muito natural, a gente tem muito tempo, e isso que é bom, a gente está sempre aprendendo, né? Então, hoje, sobre os orixás ancestrais, se vocês se recordarem, naquela divisão, né, naquela explicação das aulas anteriores, que fala sobre a vibração original, que é o orixá essencial, aquele que é parte da essência divina mesmo, né? Então, esses orixás, depois eles se individualizam, né? Vão passando, depois a gente vai esmiuçar isso também, vão passando por um outro plano, vão se individualizando, que são os orixás que a gente conhece, que a gente nomina, né? Nas giras, nos trabalhos, tá? Mas eles são parte, né? Dessas qualidades aí do Criador, tá? Os orixás ancestrais, tá? Eles são orixás, porque todo mundo fala assim, mas qual que é o orixá de cabeça, qual que é o orixá de frente, qual que é o orixá de junto, ou, né? Como que eu sei? O que isso é importante? E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês hoje sobre essas diferenciações e o que é cada um deles, tá? O orixá ancestral, ele é o orixá que, vamos dizer assim, que emprestou, que atribuiu ao espírito humano, quando criado, as suas qualidades. Vocês imaginem, essa parte que eu vou passar depois, tá, gente? Essa parte que mais para frente a gente vai da criação do espírito humano, é uma coisa muito lá longínquo mesmo, tá? Quando o espírito humano ele é criado, vamos concordando ou pensando aí comigo. O espírito humano, ele é uma centelha divina. Vocês já não ouviram falar isso? Nós somos uma centelha divina. Então, imaginem o espírito humano saindo de dentro do Criador, da energia maior da criação, tá? E quando ele sai de dentro do Criador, ele passa para o primeiro plano da vida, que é de fora de Deus. Imaginem Deus como um campo energético mesmo, para poder visualizar. E essa primeira, quando ele sai de dentro do Criador, ele recebe um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe adotam essa centelha divina e magnetizam, imantam com as suas energias. É um nascimento, é um pai e uma mãe, orixá, nesse plano que a gente vai chamar de fatoral, depois eu vou explicar mais, que imantam o ser. E essa imantação, esse gerar um pai e mãe, vão perdurar por toda a existência do espírito. Então, ele sai lá dos planos mais básicos até chegar no plano humano, sempre amparados, regidos por esse pai e essa mãe. Esses são os orixás ancestrais. E esse orixá ancestral, gente, eles estão dentro da nossa essência. Eles não estão no nosso corpo e não estão nessa encarnação. Eles fazem parte da nossa essência divina, lá no âmago, na criação do espírito. Nós, enquanto espíritos humanos. Olha como isso é muito mais profundo, né, do que a gente achar, do que o orixá de cabeça agora, nessa vida. Então, mas
O meu orixá ancestral, então, ele vai estar comigo o tempo todo? Sim, vai acompanhar todas as suas encarnações. E é por isso, gente, como ele faz parte de dentro do ser, até que eu coloquei ali na introdução, ele faz parte de dentro do ser, ele se manifesta de dentro para fora. Eles fazem parte da semente original, que é esse ovoide. Eu estou usando a palavra ovoide porque na obra do Rubens Saraceno ele usa muito ovoide para explicar essa semente original, tá? Então, o que acontece? Esses dons naturais vão fluir nesse espírito para todo sempre, eternamente. Então, por isso, já vou adiantando um pouquinho, que às vezes você fala assim, mas eu sou filho de tal orixá, mas eu tenho qualidades e características lá no meu íntimo que são de outro. Então, esse outro, possivelmente, pode ser o seu orixá ancestral, tá? Esse orixá ancestral também, como tudo na natureza, lembra lá que eu sempre falo do equilíbrio. Quando o espírito foi gerado, ele foi gerado por um pai e uma mãe. Quem são esses pais e mães? Orixá ancestral dominante e orixá ancestral recessivo. Fala, ai Jesus, agora lascou. Não sei nem quem que é meu pai e mãe de cabeça, agora eu tenho um ancestral recessivo dominante. Ai, estou me sentindo nas aulas lá de ciências, do primeiro grau. Mas não é tão difícil assim. Sempre o pai e a mãe, pensem agora vocês o seguinte, esse orixá ancestral dominante, ele vai ser masculino se o espírito for masculino. Tem espírito masculino? Tem. O espírito não tem sexo, no sentido assim, toda encarnação então você vai ser homem? Não. Você pode mudar, muda. Mas o teu íntimo, a tua natureza, ela vai ser feminina ou masculina. Por isso que a gente explica, você fala assim, nossa, nessa encarnação eu sou mulher, mas eu tenho muitas características ou pensamentos ou formas masculinas. Ou vice-versa. Porque você teve lá atrás um orixá ancestral dominante que era masculino e um recessivo feminino. Sempre, gente. Um que ampara e o outro que corrige. Um que irradia para você, o outro que vai ajustando os nossos excessos e nossas deficiências, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse orixá ancestral, ele, se falar dos chakras, ele que é o orixá do nosso ori, da nossa cabeça. E o orixá de frente? Ele é de frente, ele está no chakra frontal. Aqui, na nossa essência, no chakra aqui inicial, no chakra e no básico, vão estar sempre o orixá ancestral e no nosso chakra básico, agora vocês não vão ver e também não vou mostrar, mas é lá mesmo, né? Na base do nosso corpo vai estar o recessivo, então eles fazem as pontas, tá? As pontas do nosso eixo energético. E quem que é o meu orixá ancestral? Gente, umbandista ou não, todos somos regidos por esses orixás. O que eu estou falando para vocês, isso da essência da formação humana, isso não é uma coisa de religião. Você pode dar outro nome, você pode dar outro formato, outra classificação, mas todo ser humano vai ter essa regência energética. E você pode trabalhar depois no esoterismo, você pode trabalhar isso depois na cabala, você pode trabalhar com isso depois em qualquer outro aspecto, mas a energia, as características vão ser sempre as mesmas. Deixa eu só admitir. As características vão ser sempre as mesmas. Por quê? Porque faz parte do teu íntimo, do teu ser. Tá? E aí? Qual é esse orixá? Eu não sei. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. O Gisel está aqui, ele tem a preparação, ele pode ter tido essa leitura. E não é obrigado, tá, gente? Nem todo mundo conhece o seu orixá ancestral. O que isso muda? É só saber o nome. Muda alguma coisa na vida? De jeito nenhum. Mas isso é importante, e eu falo isso para vocês, porque esse é um período de descoberta para mim também. Eu tento analisar a minha natureza íntima. Eu sou filha de Yansan, sou toda
forte, guerreira, isso aqui, mas no íntimo, lá dentro do meu ser, eu posso ter uma Oxum ancestral, toda amorosa, querida, com todo outro perfil. E vocês, só vocês sabem quem vocês são por dentro. Entendem isso? Vocês, melhor do que ninguém, conhecem quem vocês são intimamente. Uma coisa é como vocês se mostram, que eu vou falar que é outro orixá. Outra coisa é quem vocês são lá no íntimo. Aprender a se conhecer. Então, aprendendo a se conhecer com sinceridade, talvez seja uma forma, inclusive, de encontrar o seu orixá ancestral. Isso pode ser lido? Pode ser lido. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que às vezes você fala assim, nossa, até vou citar o exemplo aqui do Gustavo. O Gustavo, quando ele frequentou uma época, foi assistido, tratado no Candomblé, lá no estado de São Paulo, e lá ele recebeu a leitura de que ele era filho de Oxóssi e de Nanã. Tá? Quando ele veio para Umbanda, foi batizado, aí ele era filho de Oxóssi e de Iemanjá. Ixi, mas então a outra está errada, essa está errada, qual está certa? Não, gente, muitas vezes, ou nos búzios, ou uma entidade, às vezes o guia, teu guia vem e fala, o pai de santo fala, lê, a entidade chefe da casa vem e lê, e ele lê, e pode ter essa leitura de ler o orixá ancestral ou de ler o orixá de frente ou adjuntor. Por isso que pode ter não é confusão, tá, gente? Mas pode ter essa identificação. Ó, você é regido, então hoje, o Gustavo, ele é regido por Nanã. Mas quem é Nanã? É orixá adjunto, adjuntor? Pode não ser, pode ser a orixá ancestral recessiva dele. Entende? Quer dizer que ele é imantado, ele carrega em todas as encarnações dele essa vibração de Nanã. Isso é muito bonito, porque faz parte de quem nós somos. E eu, particularmente, até nunca perguntei para ninguém, nunca quis ler nem falar sobre o meu orixá ancestral, porque isso é uma coisa, eu me desafiei a me conhecer para eu poder entender e eu perceber quem é o meu orixá ancestral. Que eu acho isso importante, a gente saber quem a gente é. Saber quais são as nossas qualidades, saber quais são as nossas dificuldades. Isso é muito importante, para a gente ter sempre um norte de aprimoramento, né? Então, eu coloquei aqui para vocês até um trecho, separei um trecho do livro que eu achei assim, fundamental, né? Dessas linhas de energia. As linhas, no livro lá, vai falar os orixás, todas as linhas, elas vão se cruzando e se intercalando para formar uma tela magnética no planeta. Então, a tela de energia dos orixás, ela rege, além de cada um de nós individualmente, ela rege tudo, todo o planeta, toda a galáxia, todos os seres, né? A gente já falou sobre isso nas outras aulas. Por que elas têm que se cruzar? Porque eu não posso nunca ser regido por uma vibração só. Vamos supor, você é regido por Oxalá, é o orixá da fé, é a regência da fé. Mas a fé sem amor é egoísta, ou seja, eu preciso da vibração de amor. A fé sem o conhecimento é limitada. A fé sem justiça, ela é parcialista. A fé sem lei é desordenada. A fé sem o saber, ela é estagnante. E a fé sem geração, ela é estéril. Percebo, então, que essa tela magnética, esse entrelaço de energias, ele deve, e acontece isso, ele rege todos nós. Então, nós não podemos, eu sou filho de tal, ou tenho tal ancestral, então eu vou ser regido só nessa, não. Todas, eu tenho que ter toda a regência de todas as linhas, para ter o equilíbrio harmônico de tudo isso. Lógico que os orixás vão me dar características, né? Como eu me manifesto, quem eu sou, do que eu gosto, todas as minhas características pessoais vão ser isso, né? As características e os desafios, né? Nós somos herdeiros, nós somos herdeiros de uma ancestralidade que não muda. Posso reencarnar 1000 vezes com as mais diversas orientações e radiações, que a minha natureza íntima vai continuar sendo a mesma, né? Mas em cada uma dessas encarnações, eu vou ter uma regência específica para aquela encarnação. E esse é o orixá de frente mesmo, nesse chakra aqui.
tá? Ele vai reger, o orixá de frente vai reger a minha encarnação presente, tá? Esse é o orixá que vai direcionar o meu racional, a minha razão. Então, o teu orixá de frente, ele guia a tua razão. E o orixá adjunto ou adjuntó, olha aqui, ó, o chakra onde fica aqui. Ele vai reger o seu emocional. Olha aqui, razão e emoção. Então, eu tenho um orixá que vai me irradiar o tempo inteiro aquela vibração que é uma qualidade de Deus. Então, se o meu orixá de frente, ele é Nanã, ele vai me irradiar o tempo inteiro as vibrações de Nanã, que é da transmutação, da evolução, né? A transmutar, o desenvolver, assentar para desenvolver. Eu não preciso buscar isso, porque isso já vai estar aqui, ó. É a Nanã quem vai estar me amparando o tempo inteiro. E quem que vai corrigir os meus excessos, os meus desvios? Aqui, o orixá adjuntó ou adjunto. Esse orixá, a função dele na minha vida é sempre um par, tá? Sempre um pai e uma mãe. É me corrigir, me voltar para o caminho. Com qual vibração? Então, vamos supor que seja Oxóssi. Aqui, ó, no conhecimento. Com a vibração dele, com o conhecimento, ele vai me direcionando, corrigindo os meus excessos e os meus desvios, para que eu consiga seguir aqui a minha natureza nesta encarnação. Lembrando sempre que eu tenho um orixá ancestral dominante, que vai ser positivo ou negativo, que a gente chama de atrativo. Tem sempre ter um triângulo. Um vai ser ativo, o outro vai ser passivo e o outro vai ser neutro. Pode estar aqui, aqui, tá? Vai sempre fazendo um triângulo. E aí vocês vão fazendo as continhas lá do sinal de mais ou de menos, que está no livro, para vocês verem. Então, um sempre vai ser o ativo, tá? O ativo é quem te corrige, ó. Pensa aqui, ó. O ativo. O passivo, ele só irradia aquelas qualidades para a tua vida. E pode ter um neutro, pode mudar, tá, gente? E o neutro que vai ser o seu ancestral. Esse é muito bacana, assim, até para vocês analisarem na vida de vocês, tá? Quem que é que está regendo a tua razão? Quem é que está regendo a tua emoção? Olha que bacana isso. E isso, gente, eu vi até, assim, o José uma vez comentou que tinha gente que tinha recebido, ficou sabendo que era filho de tal orixá e não gostou. Aí eu falei, para mim isso caiu de verdade, gente. Não é julgar, não, mas eu julgo as pessoas, não é pela classe, pelas atitudes, infelizmente, eu julgo sim. Eu olho e falo, mas que atitude de pessoa mais ignorante. Como que você não gosta de quem você... A tua essência. Você tem que amar a tua essência, é você. É a coisa mais linda. Ó, Deus te deu um presente nessa vida. O que você precisa nesta encarnação para melhorar o teu espírito? Ah, você precisa de ordem. Então é para algum. Que coisa mais linda. Você abraça, você ama a tua vibração. Você segue, você flui. Toda vez que você vai, gente, na direção da tua vibração, as coisas fluem. A vida flui, você flui. O antinatural é você ir contra aquilo para o qual você nasceu. Isso não é uma predestinação. É uma escolha da lei divina, é um plano da lei divina para essa tua vida. E isso é lindo, porque não tem orixá ruim, ou tem? Não tem nenhum, todos eles são maravilhosos. E nenhum é melhor do que o outro. E todos são essenciais. Não falei que os orixás lá na origem são essenciais? Poxa, então se eu sou filha, né, de Oxum, de Nanã, de Iemanjá, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu tenho que ser grata e honrar a minha linha. Como que você honra um orixá? Você age na vibração dele o tempo inteiro. Não é para os outros, não, é para você. Né? Então, você age, isso é honrar a tua lei, a tua vibração, a tua origem. Né? Isso é muito bonito. Eu coloquei para vocês aqui até muitas dúvidas, né? Os médiuns têm dúvida, por como que dá para adivinhar, né? O orixá, se isso, se aquilo, e justamente por causa dessa ancestralidade. Eu não vou ler tudo, tá? Mas tem aí no texto
as explicações, que é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Das características que o orixá de frente, o orixá de junto traz na nossa vida, né? E como muitas vezes identificá-los. Aí eu coloquei para vocês alguma observação ali, que às vezes, tá? Uma das formas de identificação é pelo guia de frente ou pelo Exu guardião dos médiuns. Aí, só para explicar, às vezes o guia de frente fala, né? Estou falando isso porque cada terreiro, gente, cada centro tem uma forma de fazer isso. Tem terreiro que joga búzios para fazer isso. Tem terreiro que só revela o orixá na hora do batismo. Tem terreiro que não faz isso. Então, tá certo, errado? Não. Pelo amor de Deus, gente, a Umbanda, lembra que eu falei, era para ser sempre plural, respeitadas as características ali, peculiaridades de cada terreiro. Então, isso não tem certo, errado, melhor ou pior, tá? Já até engraçado, assim, vou contar uma história para vocês entenderem. Quando eu fui batizada, quando eu fui um pouquinho antes de ser batizada, aí eu perguntei, né? Não foi para médium, foi para a chefe da casa que eu participava, né? O Gisele sabe, ela é uma pessoa muito querida, muito maravilhosa, só que ela é muito simples, né? E isso reflete no guia também. O guia, né, não tem... E eu perguntei para a chefe, né? Eu falei assim, avó, né? Qual que é o meu orixá? Tá? Ela falou, não vou falar ainda não, que o orixá ainda não te escolheu. Entendia nada, fiquei quieto, né? Aí hoje, estudando tudo isso, falei, então, gente, não é assim, o orixá já me escolheu quando eu nasci, não é assim, eu já tenho essa regência quando eu nasci. Ela só não podia, ou não era a hora dela revelar ainda, mas é a forma dela falar. Isso tá, não é crítica, não, é o carinho, e eu vejo com carinho a forma de cada um tratar isso, entendeu? Então, deixa eu só ver se não é alguém aqui tentando entrar na aula. Então, isso não tem, né? Então, o guia, ou o Exu guardião. Aí, só para fazer um parênteses aqui para vocês, gente, quando eu falo Exu guardião, não é o Exu de trabalho, tá? O Exu guardião é o Exu que comanda a nossa existência agora, é o nosso guardião e possivelmente nós não vamos ter contato com ele por intermédio de incorporação. O Exu guardião, ele não se manifesta, é diferente do seu Exu de trabalho. É como se vocês tivessem o anjo da guarda, ou o espírito guardião, que não é um ser, depois a gente pode falar, e eu tenho um Exu, que é o meu guardião. Tá? Esse Exu guardião, ele rege, vamos dizer assim, ele é o chefe de todos os Exus que trabalham à minha esquerda, que estão me acompanhando à esquerda. Às vezes, a pessoa tem a revelação, ou incorpora esse Exu, mas não é tão comum, né, de saber quem é o Exu guardião. Até perguntar para o Gisuel se o Exu do Lodo, ele é o seu guardião ou ele é o de trabalho? É o guardião, né? Porque normalmente, quando o chefe da casa, ele é o chefe daí, ele é o assentamento da casa é desse Exu, que nem sempre é o Exu de trabalho. Né? Por exemplo, o Gisuel tem outros Exus de trabalho, né? E tem aquele que ele é o chefe de todos. É isso, né? Sim. Então, pelo nome do Exu guardião, sabendo interpretar o nome dele, você também consegue chegar ao orixá, né? Então, Silvia, dá licença só um pouquinho, e é muito interessante, porque você começa a perceber essa conexão que tem tudo isso, né? Sim. Desde o guardião ao orixá de frente, essa ligação que tem, das linhas que eles são. Então, isso é muito divino. Isso. Não tem explicação. Não, né? Realmente, não somos nós que escolhemos. Como vem toda a falange, toda a espiritualidade, toda alinhado nisso. É muito interessante. Maravilhoso, que bom. Gente, agora eu recebi o avisinho que vai dar o tempo, tá? Então eu vou dar uma acelerada, que falta só um pouquinho, deixa eu só dar uma olhada aqui, se falta... Não, acho que
depois só para deixar, porque eu falei da cruz ali, só para finalizar, tá? Que eu falei de uma cruz. Que cruz é essa? Ancestral e ancestral recessivo, dominante recessivo, e aí eu pego de frente e adjunto. E aí, gente, só para vocês entenderem, o eixo é como se fosse um eixo cartesiano. Quando eu falo que esse orixá é o orixá da direita, tá? Quer dizer, tudo que está acima, à frente e à direita, tá? Faz parte do polo positivo. Tudo que está no embaixo, atrás e à esquerda faz parte do polo negativo. Não é negativo de bem ou mal, não é linha de esquerda e linha de direita, são outras coisas. Depois nós vamos até abordar linha de esquerda e linha de direita. Mas esse é o orixá da direita, regente da direita, e aqui nós vamos ter regência do orixá da esquerda, com influência do básico também, tá? Então é muito bacana isso, aí até depois, numa outra aula, a gente pode falar da interpretação dos nomes, dos Exus também, mas pode deixar mais adiante. Eu estou tentando seguir mais ou menos ali a sequência do livro, tá? Aquele é complexo, você começa a ver aqueles monte de pontinho, de sinalzinho. Na verdade, é complexo, mas não é tanto, não é inacessível. Essa informação veio para a gente na Terra porque a gente tem capacidade de entender, né? Assim que eu penso. Então, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas com certeza. Então, eu queria abrir agora, porque acho que tem só tem uns 10 minutinhos, para perguntas, para qualquer colocação, se o Gisele quiser falar alguma coisa, tá? Ô Silvia, deixa eu só aproveitar o gancho, né, o assunto que você está falando. Essa semana, no grupo da nossa federação, do SOI, a gente teve uma discussão muito árdua, muito ferrenha sobre isso. Então, um pai santo levantou, acho que ele é até do Candomblé, porque o SOI ele aborda a todas as federações, né, todas as religiões de matriz africana. Então, tem Umbanda, tem Jurema, tem aquelas lá do Nordeste, tem do Sul, Batuque, então, e tem na Argentina, no Paraguai, então é uma organização muito grande. E parece que ele é de São Paulo, então ele levantou, nossa, tá um barulho aqui, ele levantou uma pergunta, e essa pergunta causou uma polêmica de muitos pais de santo ali no grupo, justamente assim, o que eu faço quando, por exemplo, eu recebo um filho que vem de um outro terreiro, e chega no meu terreiro, ele não é aquele orixá que é de nossa, aí serviu assim, teve muita faísca, porque aí você vê as divergências que existem dentro da própria Umbanda, porque, né, como a gente sabe, o orixá no Candomblé é visto, estudado diferente, então assim, tem toda uma visão, e ali tem Umbanda, tem Candomblé, tem Jurema, tem Batuque, tem tudo, então cada um com a sua vertente. Eu fico bem mudo, eu nem falei nada, porque todas as vezes que eu tento falar, eu levo umas porretadas no grupo, então eu fico quieto, porque é muito assim, sabe, aí já entraram o assunto da comida por orixá, de pagar, de país que cobra, que aí é só para arrumar briga mesmo. Sim, aí porque cada um é cada um, né? Então, assim, é muito importante esse estudo, como a Silvia disse, é densa essa leitura, não é fácil, você tem que debruçar, estudar, compreender, mas é para isso que a gente está aqui, não é? Para aprender, e eu acho importante, assim, o conhecimento, ele é tudo, mas a gente também não pode colocar, se eu não souber isso, se eu não souber o que é o adjuntor, o que é isso, o que é aquilo, eu não sou um bandista, não é assim, vamos com calma, né? Vamos andando com calma que a gente chega lá. Eu acho que isso é importante. E assim, bem simples. Saber o nome vai mudar quem você é? Sim, exatamente. Não foi muda. O que você disse, nós tivemos todo aquele alvoroço, porque fulano, e caiu isso lá no grupo, porque fulano chora que ela é filha de Oxum, e no Búzios caiu que ela é de Ansan, e ela não aceita. Aí eu mandei ela ir para outro terreiro, ela foi para outro terreiro. Então, assim, você vê cada divergência, cada coisa, assim, que se prega tanto esse amor. Não, você não é filha de... Você quer ser filha de Oxum, você é filha de Ansan. E a briga toda, né? A gente sabe que isso não vai dar em nada. Não, e você ama, você tem afinidade, amor, você ama, e eu amo todos os orixás, a gente tem uma afinidade, só que não muda quem você é. Isso não muda. É muito preocupante para a gente que está numa liderança, quando o filho ele começa a ficar muito afoito, desesperado em querer saber de quem que ele é filho, porque ele vê que fulano de tal mais velho já tem
pai e mãe de cabeça, fulano tem, então eles chegam, e isso é muito comum. O filho chegar assim desesperado, isso acaba atrapalhando a própria evolução dele dentro do terreiro. Mas às vezes acaba passando na frente. Mas é mera curiosidade, né, Gisela? Sim. É uma faz parte, mas a gente tem que tomar cuidado com isso daí, principalmente quem está chegando agora. Tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. Né? É o que você bem disse, nós já somos eternos. Então não é agora que nós fomos escolhidos, isso já está, né? Mas o momento de eu saber é agora, amém. Se for, axé. Se não for, tem o momento certo, tem a hora certa. Eu acho que isso é importante a gente falar. E agora, só para te despedir de todos, só para... sei que amanhã é um dia muito importante na religião católica, sei que muitos seguem, a Umbanda tem muito sincretismo com as tradições católicas, não vejo nada de errado, é sempre, né, o coração gosta, quer cumprir. Eu, pessoalmente, não gosto, ensino as crianças, eu falo, gente, a gente celebra a Páscoa. A sexta-feira, Jesus está vivo, está sempre vivo, e vai estar sempre vivo. Então, eu não gosto de ficar matando Jesus todo ano, sabe? É a forma que eu vejo. Mas, mesmo assim, faço a oração, porque às 3h é a hora santa, é uma hora santa, é uma hora importante, simbolicamente, para todos os cristãos, a gente não tem como negar nem ignorar isso. Então, não vou estar lá com vocês fazendo oração, mas vou estar fazendo oração aqui, vou estar em vibração aí com vocês, né? É dia de reflexão, né? Mas sem tristeza, não de comemorar, óbvio. Sempre a nossa visão da Sexta-feira Santa não é a visão do catolicismo, obviamente, mas é o que você falou, por essa marca que existe nesse tempo, nesse espaço cósmico aí, algo muito importante que seria um portal, né, de oração, de prece naquele momento. Então, é dessa forma, e amanhã eu vou explicar um pouquinho, até para não achar que a gente está indo fazer procissão do Senhor Morto, né? Não é isso. O Gustavo está rindo aqui. Não é isso. Senão o pessoal vai achar que a gente vai fazer procissão, e não é isso. Mas tudo bom. Tá bom, gente. Então tá bom, gente. Um beijão a todos, um abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado, Silvia, pelo estudo. E até semana que vem. Tá joia, depois você coloca no grupo, por favor. Coloco sim, tá?